E a grande história, sem dúvida, é a seleção brasileira, de Carlo Ancelotti, até porque a gente, numa gentileza muito grande, conseguiu encaixar direitinho o horário do início do nosso Bola Rolando para o horário em que a seleção brasileira vai chegar. Dá só uma olhada, vê se é coordenado ou não é. Olha o ônibus da seleção brasileira entrando exatamente agora, depois do treinamento da parte da tarde, no CT Joaquim Grava, com a torcida que desta vez, diferente da hora do almoço, ficou na parte de fora. São dois ônibus da seleção brasileira, lindamente adesivados, com a novidade do Rafinha, que trabalhou entre os titulares, pelo menos entre os jogadores que estiveram em campo, porque, claro, estava suspenso no jogo contra o Equador, vai ser novidade contra o Paraguai. E olha só que maravilha esse combinado que a gente teve com a seleção brasileira. Que sorte, bem na hora que o nosso Bola Rolando chegou, a gente está com o ônibus da seleção brasileira aqui, Kaká, Ivan e Bernardo. A gente vai poder acompanhar jogador a jogador descendo do ônibus. O Ancelotti não, porque o Ancelotti já chegou faz mais ou menos uns 20 minutos, veio numa van separada junto com a comissão técnica, numa informação, aliás, importante. David Ancelotti, filho do comandante brasileiro de 35 anos, vai fazer parte da comissão técnica da seleção brasileira. Anúncio aconteceu pela CBF hoje, enquanto a gente vai observando aí os integrantes da seleção brasileira, da comissão técnica, da direção, dos seguranças, e agora os jogadores vão começar a descer. Um a um a gente vai ver os jogadores descendo do ônibus. Passaram por aqui antes Tafarel, passou também o Carlo Ancelotti, o Mino Fulco, enfim, os seus auxiliares, e agora David Ancelotti vai se juntar a esse grupo já para o jogo contra o Paraguai. O primeiro a descer o Wesley, passando por ali também o Antony, o Léo Ortiz agora descendo também naquele primeiro ônibus, o Bento, jogadores, claro, cansados, né, por conta da viagem, porque foi uma viagem longa de mais de 5 horas, em um momento que começa a chover. Aí o Alexandro, muito elogiado, o nosso Alex, agora zagueiro, ao lado do Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Todo mundo da seleção brasileira passando por aqui. Ó o Beraldo. Beraldo foi o primeiro a ir para o treinamento no ônibus quando a seleção estava saindo do hotel. Alexandro também passando por aqui. Agora a gente observa o Estevão, atacante do Palmeiras, único representante do Palmeiras nessa convocação da seleção brasileira. Casemiro, um dos jogadores mais importantes e mais experientes da seleção brasileira, ao lado do Marquinhos, que é o capitão, o cara que mais tem convocações com a seleção brasileira. Danilo passando por aqui também. Andrei Santos, joga no Strasbourg da França, voltou a ser convocado. Olha o Alisson, num detalhe interessante, com o chinelo ali, ó. O Alisson é o único que está com o chinelo na chuva. Claro, jogou ontem, participou de um trabalho regenerativo. Matheus Cunha e Rafinha. Rafinha, grande novidade, enquanto passa o nosso Juan também aqui, ó, coordenador técnico, ídolo da seleção brasileira. O Rafinha tá com algum material ali, ó, que comprou, alguma sacola ali do Corinthians que ele comprou. Matheus Cunha vindo aqui atender, ó, atender os poucos torcedores que tiveram acesso ao hotel da seleção brasileira aqui em Guarulhos. Passando atrás dele o Richarlison, passou também o Ederson, Bruno Guimarães, todo mundo da seleção brasileira, Vinícius Júnior. Mas ó, o Matheus veio aqui conversar, certamente ele conhece essas pessoas que estão aqui, porque diferente da parte da manhã, não está tendo liberação para os torcedores poderem ficar aqui, só mesmo a imprensa acompanhando, até porque está chovendo, não está a coisa mais fácil do mundo. Mas o Matheus está aqui, Matheus entrou na partida de ontem, substituiu o Richarlison, é um dos nomes que foi lembrado pelo Ancelotti na convocação, elogiado também pelo Ancelotti, um jogador um pouco mais físico para o ataque. Passando também alguns integrantes da comissão técnica, da parte de preparação física. Se eu não me engano, todos os jogadores já desceram do ônibus, pelo menos nenhum mais está passando neste momento. O Matheus Cunha é o último que está aqui ao lado, que foi conversar um pouquinho com amigos, com pessoas próximas que estão aqui. Então é isso, Kaká. Algumas novidades importantes, entre elas a mais importante neste desembarque da seleção brasileira, depois do treino no CT Joaquim Grava. 4 horas da tarde foi o treinamento por lá. O Ancelotti hoje ficou um pouco mais tranquilo, seus auxiliares comandaram a atividade em campo, os jogadores fizeram trabalho regenerativo, que atuaram por mais tempo ontem no empate sem gols contra o Equador. David Ancelotti é o último auxiliar que vai compor essa comissão técnica do Carlo Ancelotti, filho dele, 35 anos, esteve junto no Everton, no Napoli, no Real Madrid, um cara experiente, tido pela comissão técnica, pela CBF, como um grande planejador de treinos, um grande cara para essa metodologia de treinamentos, um reforço importante que a seleção brasileira comemora para esse início de trabalho. O Brasil enfrenta o Paraguai na terça-feira na Neoquímica Arena. Amanhã tem treino, tem entrevista coletiva, domingo também tem treinamento, segunda-feira reconhecimento do gramado da Neoquímica Arena, que todo mundo sabe que é ótimo, e aí na terça o Brasil, quem sabe, podendo vencer.
Pois é, Caio, eu falei que, além de caçador de grandes histórias, você tem uma sorte danada. Ou você ligou para o Fábio Seixas, que é assessor de imprensa da seleção, para combinar direitinho o horário que os ônibus iam apontar aí. O que você fez? Não é sorte não, a gente planejou, pô. Chegamos cedo aqui, combinamos o horário, eu falei, ó, a bola rolando vai começar às 5h30, eu quero começar o programa com a chegada dos ônibus. Tem como a gente ajeitar isso daí? O Ancelotti prontamente nos ajudou nessa ideia de poder fazer o treinamento certinho até o horário pra gente poder privilegiar o nosso telespectador do Band Esportes. Olha aqui os ônibus, coisa maravilhosa. Olha o Richarlison voltando ali. Esqueceu alguma coisa no ônibus o Richarlison, hein? Esqueceu ou o carregador, ou o fone de ouvido, é sempre assim, eu esqueço tudo também. Ah não, o Richarlison, muito, não esqueceu nada. Ele vai se atravessar e vai até a torcida que está fora do hotel. Que exemplo do Richarlison, hein? Que cara diferente. O Richarlison já atendeu os torcedores na entrada aqui. A gente vai tentar mostrar aqui nessa parte do ônibus, claro, tá do outro lado, os torcedores estão um pouco distantes, não dá pra gente se deslocar lá, mas o Richarlison foi o único a voltar e lá atender os torcedores no meio da chuva, hein? Belo exemplo, eu falei que ele tinha esquecido alguma coisa no ônibus, mas não. Não foi combinado, Kaká, a gente tá combinando tudo aqui, pô. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar a bola pro Ivan e pro Bernardo, perguntar se o Richarlison ainda merece estar na seleção. Você fica atento que eu tô achando que ele vem aí pro teu lado, aí de repente você pode ouvi-lo também. Aguenta só um segundo aí. E aí, o Richarlison deu pro gasto, voltou a jogar bem, tem gente que diz que não deve jogar mais na seleção. Ele foi pior em campo ontem. Ele falhou bizonhamente naquela que seria a melhor oportunidade da seleção brasileira, né? Num cruzamento do Vini, que o Gerson faz o corta-luz e ele fura espetacularmente. Uma partida tenebrosa do Richarlison, demorou para sair. Isso mostra a carência que o Brasil tem nessa posição de centroavante, né? Um jogador que não atuou dessa forma durante toda a temporada, é reserva no Tottenham quando joga nas pontas, foi improvisado. É um improviso isso. Mais uma vez como centroavante e teve uma atuação pífia ontem. Jogou nada. Para mim foi o pior jogador em campo. E aí, Ivan? E tem treinador que gosta de uma referência lá na frente, embora o Richarlison não esteja fazendo exatamente essa função. Mas ele fez com o Tite, por exemplo, na Copa do Mundo. Ele foi o 9 da seleção brasileira com o Tite. E tem treinador que não abre mão. Agora, hoje, com o Ancelotti no comando, ele não prioriza isso, tanto é que ele já montou o Real Madrid sem centroavante, com Vinícius e Rodrigo por dentro. Eu acho que não tem ninguém pedindo passagem. Ele não tem o Endrick que está machucado, Pedro está voltando de lesão. A gente pode olhar para outros jogadores que estão à disposição aqui no futebol brasileiro. Vitor Roque não joga ainda tudo que se espera com a camisa do Palmeiras, Paulinho, Yuri Alberto e por aí vai. A gente pode selecionar também outros jogadores que atuam na Europa. Ele tem poucos à disposição. Ele insistiu com o Richarlison, porque o Richarlison foi jogador dele no Everton. Mas eu acho que hoje o Richarlison não faz por onde estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Ainda mais entre os titulares. Principalmente quando voltarem Endrick, Rodrigo. Eu acho que ele foi convocado porque esses caras estão machucados, né? Mas assim, me surpreendeu muito a escalação como titular. Foi uma temporada ruim do Richarlison. Nada o credenciou para ser titular da seleção brasileira. E o jogo de ontem dele, meu Deus do céu, foi um horror, assim, uma atuação horrorosa do Richarlison. É verdade. Vamos continuar falando de seleção, vamos ouvir o Ancelotti, tem várias falas dele aqui, mas antes, 15ª rodada das eliminatórias, vamos colocar na tela os resultados então dos jogos. Paraguai 2-0 no Uruguai. O que está acontecendo com a seleção uruguaia, hein, Berna? O Uruguai tem altos e baixos nas eliminatórias, né? Na Copa América foi semifinalista, fez uma campanha melhor do que o Brasil. Então, pegando no pé do Arrascaeta lá na imprensa uruguaia, falando que não era jogador para a seleção, ele foi titular ontem, mais uma vez, da equipe do Marcelo Bielsa, né? Mas esse Paraguai está muito bem. São 9 jogos de invencibilidade já nas eliminatórias. O Paraguai vai ser um osso duro de roer para o Brasil na próxima Melhorou vez. Depois da mudança de treinador. Entrou o Alfaro, né? Que é bom técnico, né? Exatamente. Equador e Brasil 0-0, Chile 0, Argentina 1, Colômbia 0, Peru 0. E hoje um resultado importantíssimo. Vamos ver se a Venezuela... Se a Venezuela não vencer a Bolívia, a Venezuela já está automaticamente fora. E aí, se o Brasil vencer na terça-feira o Paraguai, o Brasil se classifica matematicamente. Esse jogo... Opa!
O Caio tá. Tô falando que o Richarlison vai pro lado do Caio. Fala aí, Caio. Aqui o Richarlison, ó, no meio do povo, ó. Veio aqui, ó, todo mundo tirando foto com ele, dando entrevista, dando autógrafo pra todo mundo. Ó, o Richarlison, ó, veio, saiu lá do hotel pra atender todo mundo, ó. Olha só que imagem legal, ó. Mesmo no momento que não é exatamente o melhor da seleção brasileira, o Richarlison tá aqui. Saiu da porta do hotel, veio mesmo com um pouco de chuva para atender todos os torcedores que estavam aqui na porta do hotel esperando na hora da chuva para serem atendidos. Olha que imagem legal, ó. Estamos mostrando tudo, ó, ao vivo, hein? Ao vivo aqui, direto do hotel da seleção brasileira em Guarulhos, Richarlison, no meio do povo, ó. Tirando foto, dando autógrafo. A galera ficou muito feliz, tá falando que ele é o mais humilde por aqui, viu, Kaká? Mas não tenha dúvida. E é o bidu do repórter, né? Eu falei, se ele vai pro lado de lá, ele vem pro lado de cá. Será que ele não vai falar com você? Chama ele aí, Caio. Começa a imitar. Ele tá difícil de alcançá-lo aqui. Pela quantidade de pessoas aqui, tá difícil de alcançá-lo. Vamos ver se eu consigo puxar de alguma forma aqui o Richarlison. Começa a imitar um pombo que ele vem. Tá difícil, ó. Grita aí. Ó, os torcedores. Vamos ver se ele atendendo aqui a galera. Vem pro Corinthians, Richarlison! Ó, pedidos pro Richarlison vir pro Corinthians, vir pro São Paulo. Todo mundo pedindo o Richarlison nos clubes brasileiros por aqui, ó. A galera aproveita pra fazer o pedido enquanto tá tirando foto. Tá uma multidão aqui, Kaká. Ó, agora ele vem. Agora ele vem. Exemplo de humildade, Richarlison. Pessoal feliz com você aí, Richarlison. Exemplo de humildade. Só fez um joia aí, não tá podendo falar agora. Vai voltar pro hotel aqui, viu, Kaká? Tá certo. Bom, pelo menos ele foi realmente humilde e isso é carisma, né? Faltou só ele imitar o pombo. Ele não imitou o pombo, você não quer imitar não, Caio? Não, olha, essa parte eu vou passar, viu? Ele que é o especialista. Negócio de fazer gol, de imitar o pombo, não é muito comigo, não. Eu não tenho essa habilidade toda.